Não conhecemos Deus porque nós vamos à igreja. Não conhecemos Deus porque tempo nós temos uma roupa que é o uniforme da igreja. Não conhecemos Deus por qualquer distintivo que nós possamos tentar buscar. Mas o que nós temos hoje é que Deus é conhecido apenas pela revelação. Poderemos conhecer a Deus. Poderemos conhecê-lo não pela natureza apenas, ouvindo naquilo que João disse, mas nós podemos conhecer a Deus. Glórias a Deus. Amen. E este Deus, partindo do seu profeta, está nos dizer esta manhã que Deus é conhecido somente pela revelação nesta geração. Nesta geração. Não na geração de Jó. Não na geração dos patriarcas, mas nesta geração. O livro de Mateus, Jesus já dizer isso que está no versículo 42. Volta para 41, meu irmão. Aleluia, diz: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Glórias a Deus. Amen. Os ninivitas eram pecadores. Ninivitas não reconhecia Deus. Ninivitas não vivia na palavra de Deus. Aleluia. Amen. Mas Deus levantou um homem nesta altura chamado Jonas. Aleluia. Amen. Jonas, vai a Niniva. Vai a Niniva. Vi o meu povo lá, está jazindo no pecado. Vai salvar o meu povo em Niniva. Mas os ninivitas era como esta geração. Não queria ouvir nada da palavra. Não queria saber nada de Deus. Os ninivitas matavam os profetas. Jonas, sabendo que ele ia num lugar onde podia correr o risco de ser raptado, de ser morto, ele teve medo. Jonas fugiu. Jonas fugiu para Tarsis. Aleluia. Amen. Jonas fugiu. Mas Deus, como tem misericórdia, quando ama você, Deus não pode te deixar. Se Deus te amar, meu irmão, Deus vai perseguir onde que você esteja. Você pode fugir, vai atravessar a fronteira, vai para onde que você quer. Se Deus quer a você, ele te persegue, te buscar, te trazer de volta, até fazer aquilo que Deus quer. Aleluia. Amen. Lá no mar, barco aflutuando, Jonas escondido, houve mau tempo. Esse mau tempo quem levantou são os anjos de Deus, porque Deus ordenou para levantar esse mau tempo. Por quê? Tinha alguém que ele queria lá. Aleluia. Amen. Tinha alguém que ele queria lá. Jonas, vai para Niniva. Aleluia. Amen. É aí onde que nós estamos hoje. Maior parte de nós fugimos de Deus. Maior parte de nós não queremos esse Deus.
maior parte de nós simulamos, fazemos de conta que nós somos crentes. Quando nós usamos uma gola, fazemos de conta que somos crentes. Quando nós usamos aquela saia branca, aquela blusa azul, aquele lenço azul, e nós vamos para uma missa da quinta-feira e pensamos que nós estamos fazendo uma obra a Deus. Isso é uma simulação. Isso é uma simulação. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém conheceu a Deus. Mas quero te dizer hoje que Deus é conhecido pela revelação. Aleluia. É conhecido nesta geração pela revelação. Glórias a Deus. Por isso o nosso tema de hoje diz que Deus é conhecido pela revelação. Eu disse, o povo da antiguidade, no caso de Jonas, conheceu a Deus partindo da natureza. Mas você tem a natureza, mas não consegue conhecer Deus. Por quê? Tem outra maneira de como você deve conhecer a este Deus. Você vai conhecer a este Deus partindo de uma revelação. Por isso, quando veio o Senhor Jesus Cristo, aleluia, andou nesta terra. Andou nesta terra. Andou nesta terra. O Senhor Jesus Cristo andou nesta terra. Aleluia. Mas ele entendeu que eu estou aqui, mas pessoas não estão me percebendo. Não estão me percebendo. Aleluia. Eu estou aqui. Gostaria de ver, quero medir este povo. Me conhece ou não? Deus nos ama. Por isso ele diz, está aqui maior que Salomão. Por isso ele diz, está aqui maior que Jonas. Essa geração tem o privilégio. Qual é o privilégio? Nós temos que conhecer esse Jesus. Temos que conhecer este Deus. Já não vamos na natureza para conhecer. Já não vamos ler o sol para conhecer. Já não vamos ler as estrelas para conhecer. Nós vamos ler a revelação dele. A revelação dele vai fazer com que você comigo conheçamos a este Jesus. Conheçamos a este Deus. Aleluia. Amém. Escuta bem agora. Diz que chegando Jesus. Chegando Jesus. As partes de Cesareia de Filipe. É Jesus este. Quando chegou a este lugar, diz que interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz aos homens ser o filho do homem? Aleluia. Amém. Quem diz esses homens? Quando eles me veem, eu ando convosco aqui, mas quando me olham, me conhecem. Quando me olham, dizem quem sou eu. Glórias a Deus. Os homens hoje não conhecem a Deus. As igrejas hoje não conhecem a Deus. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, tem um grande privilégio de conhecer a Deus. Porque você vive na palavra revelada. Você não está apenas na mensagem da hora. Você não está apenas naquilo que Branham disse. Você está na palavra revelada.
Glórias a Deus. Amém. Estás na palavra revelada. Isto faz com que você conheça este Deus. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Você está aqui hoje? Eu não sei se você está aqui. Eu quero te chamar para você estar presente. Aleluia. Amém. Quero te chamar para você estar presente. E chegando a Jesus, as partes de Cesareia de Filipe. Aleluia. Amém. Chegando lá, ele interrogou os seus discípulos, dizendo, aleluia. Amém. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem Jeremias. Outros dizem que você é um dos profetas. Então eu também interrogo, qual é a resposta correta? Porque aqui eu estou a ver 4 respostas. João Batista, ele não era. Aleluia. Amém. Jeremias, ele não era. Aleluia. Amém. Um dos profetas, talvez aqui, porque ele era um profeta. Então qual é a resposta certa? Aleluia. Amém. Porque mas é uma resposta incompleta. Aleluia diz. Outros dizem Jeremias ou um dos profetas. Qual é este profeta? Aqui não há resposta correta. Qual é a conclusão? Ninguém conheceu a Jesus. Ninguém conheceu a Jesus. Ninguém conheceu a Jesus. Ninguém. Quem conheceu a Jesus permanece na palavra revelada. Aceita isto, meu irmão? Aceita isto? Palavra revelada. Aleluia. Palavra revelada. Eu tenho algo muito grande quando falo da revelação. Porque o profeta nos ensinou tantas coisas sobre a revelação. Aleluia. Amém. Escuta bem. O irmão Branham vai dizer assim: Satanás odeia a revelação, mas nós amamos com verdadeira revelação em nossas vidas. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Glórias a Deus. Amém. Contra nós. Mas nós prevaleceremos sobre elas. Aleluia. Amém. O irmão Branham diz assim: você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação, é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito para nos dar revelação, ou falharemos e obtê-la. Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Aleluia. Real. Quem diz que a Bíblia não salva porque nunca notou esta
palavra como real. Porque lê esta palavra sem nenhuma revelação. Glórias a Deus. Está muito claro aqui. Está muito claro aqui. Aleluia. Diz para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isto significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um. Excepto a uma classe especial. Oh, aleluia! Você é a classe especial. Você é um povo peculiar. Você é um povo eleito. Tens direito de conhecer que esse livro para ti não é um livro normal, mas ele torna um livro especial para um povo especial. Torna um livro revelado para um povo revelado. Aleluia! Você é peculiar, meu irmão. Aleluia. Você é peculiar. Você é peculiar. Você é especial. Está aqui o irmão Branham a te dizer, a te dar nota 10. A te dar nota 10. Com 10 você passou ou não passou? Passou, não é? Porque a nossa contagem é que vamos até 20. Quando eu chego até 10, aleluia, numa escola eu digo, graças a Deus, eu admiti. Aleluia, com 10. Irmão Branham está a dizer aqui, isto significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Quem é esta classe? Qual é esta pessoa? Será necessário alguém com prescrição profético. Requererá habilidade do ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo. Embora isso seja bom, mas o mistério requer ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Aleluia. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Glórias a Deus. É sobre a revelação. Eu gosto da revelação. Eu gosto dessa revelação. Não sei se você não gosta, mas eu gosto da palavra revelada. Aleluia. Escuta bem. Irmão Branham a dizer, a revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história. Aleluia. E ainda mais, especificamente, veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era de Laodicea, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não me atrasará, nem será prematura. Pense nisto e considere o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. Aleluia. A revelação é importante. Então Jesus aqui queria ver se ele era conhecido. Aleluia. Era um Jesus
que levava o povo, andava com eles onde que ele quisesse. Ele conseguia ver que este povo está com fome. Aleluia. Ele pedia: afinal de quem tem pão aqui? Ou quem tem pão aqui? Aleluia. Houve um mancebo que dizia: eu tenho 5 pães. Houve uma irmã que dizia: eu tenho 5 peixes. Fritei esse peixe para o meu lanche. Jesus disse: traga esses 5 peixes aqui. Você traga esses 5 pães. Diz que ele orou por este pão. O pão multiplicou. Orou por 5 peixes. Multiplicaram. Deu de comer 5.000 almas. Aleluia. Comeram, assaciaram, beberam água. Aleluia. E agradeceram: este é bom homem. É um bom homem. Dá para andar com ele. Oh, dá para andar com ele. Você não viu nada. Quem cozinhou aqui? Houve fogo aqui? Mas como que apareceram esses pães? Você não admira? Está aqui alguém maior que Salomão. Está aqui alguém maior que Jonas. Quando me vê lá fora, me vê como quem? Ah, não. Você é João Batista. Quando te vê, eles dizem, até confunde, Senhor. Dizem: você é Jeremias. Oh, tá bom. São eles que estão a dizer lá fora. E vocês agora? Quando partimos pão naquele dia, Pedro, você não estava lá? Quem partiu o pão não foi você? Aleluia. André, você não estava lá? Quem pegava cestos para distribuir não era você? Aleluia. Então vocês, quando me veem, quem sou eu para vocês? Aleluia. E Simão Pedro era um homem, parece precipitado, mas ele era um homem de Espírito Santo. Era um homem da revelação. Pedro era um pouco precipitado, mas o que ele fazia era numa inspiração. Glórias a Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo amava Pedro. Amava Pedro. Porque Pedro era dito: Pedro, você é um demônio. Ele dizia: recebo. Aleluia. Não zangava. Glórias a Deus. E Deus, Jesus Cristo, amava o Pedro, amava o João, amava o Tiago. Aleluia. É graça. Quando você vê coisas maravilhosas a suceder na sua frente, é graça. Quando você vê a cura numa igreja, é graça. Quando vê a libertação numa igreja, é graça. Aleluia. É graça. Receber a palavra revelada. Não foi o teu desejo, meu irmão. Não foi o teu desejo, minha irmã. Glórias a Deus. Pedro viu isso quando Jesus se transfigurou. Transfigurando-se Jesus, juntaram-se 2 homens. Aleluia, que se juntaram a Jesus. Afinal, Moisés não morreu. Aleluia. Moisés não morreu. Moisés vive. Aleluia. Moisés não morreu. Moisés vive. Ninguém disse ao Pedro que aquele era Moisés, mas Pedro conheceu Moisés. Elias não morreu. Elias vive. Ninguém disse ao Tiago nem ao João que aquele era Elias, mas os 3 conheceram.
Jesus Cristo. E aquele homem está no meio. Jesus Cristo está no meio de dois homens. O outro é Moses. Mas eles dizem que Moses morreu. Mas Moses está ali. Aleluia. Dizem que Elias foi arrebatado com fogo. Mas Elias está aí. Por quê? O instinto da revelação. O instinto da revelação. Quando está dentro de ti, você conhece o teu Deus. Você conhece o seu Deus. Ele te tirou daquela lixeira onde você estava, a cheirar lá com uma zoca, a cheirar lá, porque você não dormia, minha irmã. Toda altura precisava de um nhamussoro. Mas hoje conheceu Jesus. Conheceu Jesus. Aleluia. Conheceu Jesus. As crianças que você nasce, minha irmã, você já não amarra um fio com botão. Aleluia. Por quê? Porque a tua avó exigiu isso. A tua bisavó exigiu isso. Mas você disse que não. Por quê? Porque você conheceu a Jesus. Conheceu a Jesus. Aleluia. Amen. Você não tem um fio no teu corpo. Aleluia, que se chama ndimo. Aleluia. Se você tem este ndimo aqui na igreja, é bom ir na casa de banho agora e arrebentar. Vir aqui séria. Glórias a Deus. Por quê? Conheceu a Jesus. Conheceu a Jesus. Conheceu a Jesus. Então Pedro conheceu Moses. Pedro conheceu Elias. Pedro conheceu a Jesus. Aleluia. Um tempo Jesus voltou no seu normal. Aleluia. E quando isto foi uma maravilha para Pedro. É o Pedro precipitado. Já assim, Senhor, meu mestre, aqui esse lugar é muito maravilhoso. Esse lugar não dá para abandonar. Quando você conhecer a Jesus, Jesus torna um lugar que você não vai querer abandonar. Aleluia. Amen. Glórias a Deus. Vamos construir aqui 3 cabanas. Uma cabana para o Senhor Jesus. Uma cabana para Elias. Uma cabana para Moses. E eu, Tiago e João, vamos vos servir. Jesus disse: não é chegado o tempo. Não é chegado o tempo. Vamos descer. Mas quando nós descermos, ninguém dentre vós que tem que ser boateiro. Ninguém dentre vós tem de ser fofoqueiro. Ninguém dentre vós deve falar o que vocês viram aqui. Por isso os assuntos de Deus não são assuntos iguais. Aleluia. Por isso as igrejas hoje são diferentes. Porque há um segredo que muitos de nós tentamos buscar, mas não conseguimos achar. Aleluia. Deus, Ele é conhecido somente pela revelação. Aleluia. Deus é conhecido somente pela revelação. Glórias a Deus. Escuta bem o Pedro que eu interrompi. Aleluia. Em cima o
Pedro respondendo disse: Simoni Petro mbatawira adati: Tu és Cristo. Iwe ndiwe Kristo. Tu és o ungido. Iwe ndiwe kudzozwa. Glórias a Deus. Amen. Tu és Cristo. Iwe ndiwe Kristo. O Filho do Deus vivo. Mwana wa Mulungu wa maso. O Filho do Deus vivo. Mwana wa Mulungu wa maso. E Jesus, ndipo Yesu concordando, respondeu: Mbatayirizana adati: Bem-aventurado akuti wakutsanza és tu, Simão Barjonas, iwe Simoni wa Barjona, porque não foi carne, kwazikala nyama, não foi sangue binango magazi quem te revelou, akufunungulira, mas o meu Pai kwenye babanga que está nos céus. alikudenga uyu. O meu Pai babanga que está nos céus alikudzulu uyu revelou isto, apifunungulira pepi que tu és o Cristo. kuti iwe ndiwe Kristo. Aleluia. Amen. Tu és o Cristo. Iwe ndiwe Kristo. Vai para o versículo 20 para ouvir. Ndokoni makumawiri kuti muvese simatiti. Disse aí: Então mandou aos seus discípulos tepa atuma kuna dzidzi yace que a ninguém dissesse kuti kwa munthu lekani kumpanga que ele era o Cristo. kuti iye akhalidi Kristo. Aleluia. Amen. Da mesma maneira, como disse a Pedro, João e Tiago, quando disserdes lá embaixo, não digam isto a ninguém. O que vocês viram aqui? Aqui também está dizendo: a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então, Cristo ungido, aleluia, é o segredo dos filhos da casa. Você é um filho da casa. Sabes disso, que você é um filho da casa? Sabes disso? Ou não sabes? Então os segredos de Deus cabe aqui na igreja. Você conhece a Deus. Por quê? Vives na revelação da sua palavra. Então os discípulos, a partir deste momento, os discípulos souberam que este que anda conosco é o Cristo. Este que anda conosco não é um qualquer. Por isso ele conseguiu multiplicar pão. Por isso ele andou em cima da água. Por isso ele curou aquela irmã de sangue. Por isso ele salvou o filho de Jairo. É Cristo este. Aleluia. Amen. Por isso ninguém conhece a Deus. Podemos decorar esta Bíblia. Podemos até decorar os versículos, mas sem conhecer a Deus. Pessoas que não conhecem a Deus são muito temosas, discutem muito, falam muito, conhecem tudo, mas não conhecem a Deus. Vamos ouvir o que o profeta diz sobre o impacto da revelação. Cristo é mistério de Deus revelado. Cristo chinsinsi cha Mulungu wakuwecha. Cristo é mistério de Deus revelado. Chinsinsi cha Mulungu wakuvumbulwa. Cristo é mistério de Deus revelado. Cristo chinsinsi cha Mulungu wakuvumbulwa. Parágrafo 412. Ndime mazana manai na 12. Parágrafo 412. Agora, chinchin, vocês podem ver agora imwe mungaone chinchin a mensagem do tempo do fim. Mpangwa za nzidzo kumalisa. Glórias a Deus. Mbiri kwa Mulungu. Porque ela
é rejeitada. Changwa njiyo nja kukondwa. Iyo nja kukondwa. Que essa mensagem é rejeitada. Changwa njanji mpango isakondiwa. Próprio profeta sabia Chaiye nenera que kabisa. haveria a rejeição. Kuti panadzoneka kukondwa kwa mpango izi. Próprio profeta sabia Chaiye nenera kabisa. que haveria a rejeição. Kuti panoneka kukondwa. Aleluia. Amen. Eu tenho amigo no Brasil que costuma conversar comigo. Ndina shamwali ku Brazil asacheza na ine. Chegou de me dizer assim: Afika mpangatepa. sabe, Joaquim, eu era da mensagem. Sadziwa Joaki ine ndikali wa mpango izi. Eu digo, depois Ine mwakumala. eu abandonei Ine ndazisiya. porque o profeta Branham mentiu. Mwakuti neneri Branham alonga uthambi. Nunca pregou a verdade. Chipo adapalizamu ndi mumwene. Eu disse, mas mostra-me bem que amas bem. Indo kuti ndipangize mwadidi pa A na B. Diz, por exemplo, Akuti ninga mwachitsanzo. a mensagem Mphangwa da semente da serpente. za mbewu ya Eu saí porque ele mentiu. Ine ndabuka mwakuti iye alonga uthambi. Que Caim não era filho de Adão. Kuti Kaini akalini mwana wa Meu Adamu. irmão, precisa grande revelação. Isafunungira chifununkhule chikulu. Precisa revelação Isafunungira chifununkhule. para você chegar Kuti ufike a ponto de dizer que sim, sim. wakutenda kuti ndimodi mbuya. Se é a tua cabeça, Ngakhandipya nsolo mwako. vai te enganar. Unakutomba. Então fui ver que aquele meu amigo Ndakona shamulanga uyu. enganou-se, Iye não apitopeka. tinha revelação, Akalibe chifununkhule. abandonou Asiya a mensagem mphangwa izi. e seguiu Belial. Mbaenda katera byaje Belial. Aleluia. Amen. Irmão Branham diz aqui: Iye kulonga apa mbali. agora vocês Chinchino imwe podem ver agora mungonemo chinchino. a mensagem do tempo do Mphangwa za fim. nzidzo kumalisa. Por que ela é rejeitada? Thangwa iyo nja kukondiwa. Por quê? Thangwa njani? Essa partícula da revelação. Ndi phindi ya chifununkhuliro iyi. Revelação Chifununkhuliro é a causa da rejeição. ndi thangwe ya kukondwa uku. Este meu amigo me trouxe uma evidência dele. Shamwali uyu andidzesa Diz que mapangizo eu yake. não concordo Akwine que nkhatalizana Caim kuti Kaini não seja filho do Adão. akonda khala mwana wa Adamu. Caim Kaini foi filho do Adão. akhala mwana wa Adamu. Mas o Branham diz: Mwenye mbali malonga. Caim Kaini não é filho do Adão. akaini mwana wa Adamu. Caim Kaini é filho da ndi serpente. mwana wa nyoka. Aleluia. Eu também pergunto aqui. Ine munavunjisa. Eu digo assim: Mnaonga tepa. Caim, Kaini uyu. eu pela revelação Ine mbuga mwa que eu chifununkhuliro. recebi, Tatemtemano. concordo Nizataidana. que Caim Kuti Kaini não é filho do si mwana wa Adão, Adamu. mas ele Mwenye iye. é filho da serpente. Mwana wa nyoka. Glórias a Deus. Mbiri kwa Mulungu. Meu amigo rejeitou. Shamwali anga konda Então o irmão Branham sabia mbale Branham akadziwa. que essa mensagem, Mphangwa pro izi motivo da na revelação, thangwa chifununkhuliro. todos não revelados, Pensenda kuna fununkhuliro awa. todos aqueles que não estão revelados, Ansenda kuna fununkhuliro awa. ao de rejeitar, Anadzaikonda. ao de rejeitar. Anadzaikonda. Irmão Branham sabia. Iye akapidziwa. Vocês podem? Imwe mungakwanise. Perguntava a congregação. Akafunisa kuna chechi. Vocês também podem rejeitar? Imwe mungakondemo. Agora, nenhuma denominação, Palibe masangano. não há revelação do seu mistério. Palibe chifununkhuliro cha basa yache. Nango jinsi yake. Veja, Langalani. nenhuma denominação, Palibe masangano kotsi. a revelação. Chifununkhuliro. Deus não é conhecido Mulungu adziwa. pela denominação, Na masangano. ele é conhecido Iye asadziwa. pela revelação. Fununkhuliro. É como o mistério da maçã. Akutakalinga chinsinsi vitango bisimiso cha tsawo ikulu. Diz que Adão comeu uma maçã, Akuti Adamu Eva comeu uma maçã, vangu ajambo tsawo ikulu. precisou da revelação Kile chifununkhuliro. para dizer que não era maçã, Kuti kaisa. mas era sexo. Kwenye ukali upilale wakazi wa muna. Amém. Porque não existe essa maçã. Wakuti kulibeko tsawo ikulu kesabe.
Senão eu ia buscar, ia comprar. Também se existisse, poderia custar muito dinheiro. Diga-nos lá onde está essa maçã. E diga-nos lá se é exatamente maçã. Precisou de uma revelação. Isto tudo está no mistério da semente da serpente. Aleluia. Então a revelação não é dada à denominação. Aleluia. Volta para 12. 412. Aleluia. Eu quero voltar aqui. Quero voltar aqui para podermos ouvir bem. Aleluia. Quero voltar aqui para podermos ouvir bem. Diz assim. Está falando isso. Agora vocês podem ver agora a mensagem do tempo. Estou falando aqui da mensagem revelada. Estamos juntos? Diz aqui. Tempo do fim. Porque ela é rejeitada. O que faz com que a mensagem hoje se rejeite? É de componente de revelação que a denominação não tem. Estamos juntos? A denominação não tem esta revelação. Aleluia. Vamos aqui. Agora, nenhuma denominação, mas a revelação. Mas a revelação de seu mistério.